Sábado, dia de Santo André Taegon, presbítero, Paulo Kong Razang e companheiros mártires. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Já te peço a inscrição no canal, já clique em gostei. No final você deixa um comentário para me ajudar. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, peço perdão pela oscilação da luz. No momento que estou gravando, a energia aqui em Bom Jardim está caindo e está voltando. Então, paciência, pode ser que a partir de agora a imagem não fica tão boa. E pode ter oscilações. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 20, nós vemos esta tão conhecida parábola do semeador. Jesus Cristo diz que o Pai é generoso e vai espalhando a sua semente, ele vai espalhando a sua palavra, mas acontece que nem sempre o coração daquelas pessoas que acolhem a palavra são corações generosos. E daí ele então nos mostra que uma parte da semente cai à beira do caminho, outra parte cai em terreno pedregoso, outra parte das sementes cai no terreno cheio de espinhos, e outra parte da semente cai em terra boa, dando frutos 100 por 1. Os discípulos, diante disso, pedem explicação para compreender melhor qual o significado profundo de semente, de semeador e o tipo de terreno. Meus irmãos, minhas irmãs, e o próprio Jesus vai nos explicar. Veja que a partir do versículo 11, Jesus começa explicando. A parábola quer dizer o seguinte, então o próprio Jesus está fazendo uma homilia hoje. A semente é a palavra de Deus. Então, naquela parábola, o que se joga é a própria palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Então, duas coisas, meus irmãos. Às vezes, a palavra que cai no nosso coração, se nós não damos a devida atenção a ela, o diabo vem e tira. Para quê? Para que não acreditem e não se salvem. Meus irmãos, a luta do diabo com Deus é para que nós percamos a nossa alma para o diabo, para ele. Então, obviamente, o diabo não quer que nós creiamos na sua palavra. E quantos de nós, muitas vezes, ouvimos a palavra de Deus, mas há muitas pessoas fazem chacota, ainda vocês acreditam em Bíblia, vocês ficam seguindo esse tal de igreja, esse negócio de padre, de papa, que bobeira que é essa? É justamente isso que o inimigo quer. Ele não deseja que nós, ao ouvir a palavra do Senhor, que nós creiamos, porque Ele quer que nós nos percamos. Ele quer que a nossa alma seja dele na condenação eterna. Na sequência, Jesus Cristo vai dizer, os que estão sobre a pedra
são aqueles que, ouvindo a palavra, acolhem com alegria. Então tem aquele momento de euforia, tem aquele momento de encontro com a palavra, um retiro de casais, um encontro de jovens, um DNJ, um Dia Nacional da Juventude, um momento como esse da Palavra de Deus, uma boa homilia que você ouviu. Muitos estão fazendo a quaresma de São Miguel com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed. Então ficam contentes por terem ouvido aquela palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, fazem compromisso com Deus, mas na hora da tentação voltam atrás. Quando as coisas apertam, quando as coisas arrocham, quando vem uma doença, uma contrariedade, quando vem uma crise de casamento, uma crise financeira, quando algo aperta o calo que dói, eu deixo de seguir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus exige muito de mim, eu deixo. Quando a palavra me pede para que eu sirva o Senhor na catequese, como ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, servindo algum ministério, na Pastoral da Acolhida, no grupo das mães que oram, no Cursilho, no Manaim, então, isso é muito exigente, eu vou para a igreja, mas desse tanto não. Então, o que acontece? Acolheu com alegria, mas a semente morre porque caiu no coração de pedra. Meus irmãos, versículo 14, aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. Acolhe a palavra de Deus, mas a preocupação, as contas, o disse-me-disse vai matando esta palavra que está no coração das pessoas. Talvez o nível de ansiedade que este coração está, tudo isso tira a perspectiva e o brilho da palavra de Deus. Logo, meus irmãos, tome cuidado com os excessos de preocupação. É claro que nós nos preocupamos. Eu me preocupo, obviamente. Tem vezes que a gente perde até noite de sono, mas isso não pode tirar a nossa fé. Na verdade, isso precisa nos levar à fé, a ir na palavra de Deus e compreender os sadios remédios que esta palavra quer nos dar para nos afastar dessas preocupações. Também a riqueza, os prazeres da vida. As pessoas vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas a cobiça é tão alta que ela se esquece que um domingo tem que ir na missa. Pelos prazeres da vida, o jovem, o adulto, o idoso vai à missa, ouve a palavra de Deus, mas na primeira bebedeira, na primeira festa, a pessoa se embriaga, a pessoa se prostitui, a pessoa não quer compreender que existem sacrifícios no corpo, na mente, que precisamos fazer por Jesus Cristo. Então, quando o Evangelho exige para cortar alguns prazeres, não todos os prazeres, mas alguns prazeres, aqueles prazeres que são ilícitos, a pessoa diz, eu não quero, tá bom, chega até aqui, meu corpo, minhas regras. Não é bem assim. Meus irmãos, e o versículo 15, e o que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo com coração bom e generoso, prestou atenção, talvez naquele momento aquela pessoa não consegue dar os frutos necessários que aquela palavra esteja exigindo, mas ela prestou atenção. Ela disse, Senhor, eu ainda não consigo viver plenamente o que Tu pedes, mas eu estou disposto, Senhor, que no processo da minha vida, na minha caminhada, eu vá me convertendo, abrindo mão do que não presta, acolhendo o que o Senhor quer. Por isso, Senhor, vai me corrigindo. Senhor, envia Teu Espírito Santo, vai me transformando, para eu deixar de ser uma pessoa fofoqueira, rancorosa, uma pessoa que só pensa mal dos outros, uma pessoa que se prostitui, que entrega o seu corpo por nada, uma pessoa que não quer saber do matrimônio, uma pessoa que não quer se confessar, uma pessoa que não quer ajudar, não quer se entregar no serviço, na igreja, não quer estar atento à palavra. Senhor, meu coração ainda está muito distante de Ti, mas, Senhor, o meu coração quer estar aberto a Ti. Meu irmão, mesmo com tudo isso que eu falei, isso mostra um coração generoso. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração bom e generoso, conservam a palavra. Vai conservar, vai ouvir, vai prestar atenção. O que Jesus quer me ensinar a partir desta palavra? O que Jesus quer me ensinar através dos acontecimentos da minha vida? O que Deus está me ensinando através desta crise, desta doença, desta dificuldade, desta dúvida, desta ansiedade? O que o Senhor quer falar para mim no dia de hoje a partir de tudo isso? Um bom coração bom e generoso conserva a palavra e dá sabor a esta palavra. Meus irmãos, por exemplo, muitos de vocês gostam de conservas, de piqui, de pimenta, eu geralmente não gosto. Mas por qual a justificativa de muitos de vocês por gostarem disso?
porque aumenta o sabor daquele conteúdo, seja do piqui, que é horrível, piqui, nossa senhora, seja da pimenta, que também, pelo amor de Deus, mas vocês gostam porque dá mais sabor. Então, quando o coração conserva a palavra, vai dando mais sabor. E aí tudo isso que eu falei, das dificuldades que a vida me apresenta, das minhas dificuldades, das minhas tentações, o sabor da palavra vai me fazendo ter motivos e forças internas pela graça de Deus para que eu vá conseguindo vencer as distrações, para que eu vá conseguindo vencer as tentações do inimigo, para que o meu coração que era de pedra, que ele se amoleça, para que os espinhos, os prazeres da vida, as preocupações e a cobiça financeira, para que tudo isso vai caindo no meu coração e a palavra de Deus vai dando sabor na minha vida, vai dando sentido e eu vá vivendo dia após dia o que o Senhor me pede e a consequência é e dão fruto na perseverança, dão fruto na perseverança. Então, dá fruto, mas é um fruto que só acontece se a pessoa for perseverante. Não existe fruto sem perseverança. Isso acontece na sua vida profissional, isso acontece na sua vida estudantil. Se você não é perseverante nos seus estudos, você não passa. Se você não é perseverante nos seus negócios, você não vai prosperar. A palavra de Deus exige mais ainda, mais perseverança ainda. Por quê? Porque é de fato difícil corrigir as nossas vidas, porque o Senhor nos pede, porque esta palavra nos dá o céu. Nada do que buscamos aqui na terra nos dá o céu, mas na palavra, em Cristo, nós teremos o céu. Por isso exige perseverança, dia após dia, momento após momento, segundo após segundo, renovando o nosso sim na nossa vida de cristãos, onde nós estivermos, no estado de vida em que nós estamos vivendo. Se são estados de vida que nos afastam de Deus, vamos buscar a Deus. Se são estados de vida que são compromissos com Deus, vamos perseverar e corrigir. Portanto, meus irmãos, que o Espírito Santo seja derramado em cada um de nós, para que se estamos hoje como distraídos da palavra, que nós tenhamos essa atenção. Se o nosso coração hoje é pedregoso, que o Senhor amoleça. Se o nosso coração está cheio de espinhos, que o Senhor jogue veneno em tudo isso e dissipe todo este espinho, para que a boa semente da sua palavra possa crescer e dar frutos na minha vida, claro, com a minha colaboração, mas sobretudo pela graça de Deus que é derramada. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui, Deus te abençoe ricamente, muito obrigado mesmo. Peço desculpas pela luz, por causa da oscilação de energia, preferi desligar a luz que eu tenho aqui na minha frente para favorecer um pouco a iluminação no meu rosto. Queridos, hoje é dia 20, sábado, ontem foi meu aniversário de ordenação, mas hoje nós vamos celebrar a Santa Missa em ação de graças. Então estou te convidando, vamos participar, Bom Jardim Baliza, vamos participar. Talvez você daqui das redondezas de Bom Jardim Baliza queira também. Hoje, às 19 horas, na Matriz São João Batista, missa em ação de graças pelos meus 5 anos de sacerdócio, claro, lembrando o Padre Laurito, Marcos Vinícius e Padre Jânio Carlos. Amanhã é domingo, atenção, teremos missa única. Pelas nossas festividades aqui, teremos missa única em Bom Jardim. Então, Baliza, temos a missa 9h30, Bom Jardim, a missa às 19 horas. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.